agora. O Luiz, na aula passada, viu bastante coisa da parte da redenção dentro da obra literária, principalmente fantasia. Por que a gente está abordando fantasia em si? Porque é uma área que está meio em alta hoje. Tem série do Senhor dos Anéis, tem série de Game of Thrones, e também fantasia, ela preserva uma estrutura bem elaborada, assim, que você consegue destacar com solidez cada um desses pontos. Outros tipos de literatura vão ter, não é? Todo tipo de literatura vai ter uma estrutura assim, porém vai ficar um pouco mais escondido, é um pouquinho mais difícil você enxergar isso em outros tipos de literatura. Agora, a gente chega num ponto que a gente já viu, teve uma aula falando sobre criação, né? A gente falou sobre, olha, a formação da Terra-média dentro da fantasia do Tolkien, como que é o reino faérico do George MacDonald e tudo mais. Aí a gente viu um pouquinho sobre as problemáticas dentro da Terra-média mesmo, nesse aspecto, os caracteres dos personagens, a relação de cada jornada do Frodo, da vida, do Aragorn, né, Gandalf, etc. E algo que o Luiz também elaborou muito disso. E agora a gente chega num ponto que todo o universo fantástico tem, que é uma elaboração, uma tentativa de você imaginar como que funciona o fim do mundo. Seja o fim do mundo mesmo, seja o fim da história, que é o derrotar do mal. Então, toda a história fantástica, por menor que ela seja, tipo, dentro de um aspecto, se é uma história fantástica dentro de um reino, aí você tem o rei que está doente, que precisa de um remédio, ou então a princesa que foi sequestrada e tal, e esse remédio normalmente está na torre que tem um dragão, ou um feiticeiro, ou então a princesa está presa dentro de uma torre com um dragão, e aí o herói ele vai lá e ele tem que derrotar o dragão, e esse é o final da história. O mal acabou e tudo que era de intento na paz, assim, no começo, voltou. Com essa visão de fim do mundo, ou melhor, uma visão de o que a gente vai chamar, do lado cristão, uma visão que é a paz, e no caso, quem está mais acostumado com o hebraico, o shalom, que é exatamente o ponto de descanso das histórias. Então, todo mundo, mesmo que não escreve história, mesmo que não está acostumado a ler fantasia, todo mundo tem uma ideia do que é o fim do mundo. Tá? Todo mundo tem uma ideia, pô, o que eu quero, o que eu acho que não seria, quando o mundo acabar e quando eu finalmente tiver tudo bem. Então, às vezes a gente tem, pô, o Kevin sonha com isso, sabe? A visão, tirando um pouco de Bíblia à parte, tá? Porque a visão bíblica é bem clara. Mas todo mundo dentro de nós, a gente tem um desejo, a gente tem um anseio. Todo cristão e não cristão. E os não cristãos vão variar várias coisas. O fim do mundo, para ele, ideal tal político ganhar a eleição. Tipo, tal coisa acontecer. Aquele país finalmente acabar a guerra. Ou eu finalmente comprar aquele carro, etc. Então, uma visão de fim do mundo sempre tem uma proposta de paz. E aí isso vai definir alguns pontos importantes dentro de uma história. A gente chama isso de escatologia, que é basicamente a ordem das coisas que acontecem no fim do mundo. E a gente tem aqui a diferenciação de mal e bem, e outro ponto que é eternidade. Então, 3 pontos importantes para uma história de fim de mundo se a paz de fato acontece, se tem uma definição do que é o mal, do que é o bem, e se dá o ponto de agora somos eternos. A coisa tipo, beleza, agora estamos aí. E normalmente nas histórias de fantasia, aqui você tem o viveram felizes para sempre. Sempre tem esse foco no viveram felizes para sempre. Aí desde Hans Christian Andersen, desde os irmãos Grimm, que fazem todos os contos, etc. Vai tentar colocar isso. Por que a gente está falando sobre esse ponto aqui? Porque na fantasia, principalmente nas duas fantasias principais que a gente tem trazido, se dão uma visão de fim de mundo bem interessante. No Tolkien, algumas vezes. No Nárnia, tem uma vez que é a última batalha.
Então, eu vou ler uma parte da última batalha do Narnia, que eu acho que é a melhor ilustração de processo caminhando para o fim de mundo possível, eu acho que é muito bom. Mas no Tolkien você tem isso algumas vezes. No Silmarillion você tem, no Contos Inacabados você tem pontos de quebra, como se fosse um fim de mundo, influenciados por outros tipos de literatura também, nórdico, etc. Mas você tem ali um apontamento para o que acontece no fim do mundo. A ideia é, tudo vai se resolver. No Senhor dos Anéis, a coisa toda se resolve quando o anel, que é o ponto de tentação do Frodo, que ele fica carregando lá, que é o objeto que o Sauron forja e tal, que domina toda a Terra-média lá no passado e agora eles têm que destruir, quando o anel é finalmente destruído. Ele tem forças invisíveis que colaboram por isso. Tem uma providência que colabora para a destruição do anel. E, no fundo, vocês discutiram isso, né? O falhar do Frodo não. Escorregar, não se O Frodo falha. Aí você tem a ideia de fim de mundo assim, sendo levado por conta de uma providência. É um destaque bem importante aí. Então, o Senhor dos Anéis ele tem essa providência divina o tempo todo ali. Então, tem uma hora que as águias vão e salvam Gandalf, por exemplo. Tem uma hora que toda a sociedade do Anel está ali sendo, começa a dar certo, a despeito das falhas pessoais dos personagens. Frodo falha, mas o Anel é destruído por alguma outra coisa. E aí, toda uma ilustração na frente, aprofundar muito nisso. Se fizer uma ilustração interessante, dentro do próprio texto bíblico, a gente tem uma coisa semelhante no livro de Esther. Deus não é especificamente mencionado, mas vários eventos providenciais acontecem para que o povo de Deus seja salvo, para que o próprio rei da Pérsia não seja morto por um golpe, etc. Para enaltecimento de Esther, para enaltecimento de Mardoqueu, Mordecai, que tem função. Então, Deus não é citado, mas você vê essa providência dele o tempo todo dentro do livro. Olhando dessa ótica, a gente é uma coisa semelhante aos seus amigos. Sim. E da mesma forma acontece no grande passado dos Senhor dos Anéis, porque nas primeiras eras você também tem pontos em que a providência divina é destacada. Tem uma história lá que agora a série ela está chegando lá, uma hora vai chegar lá, que é uma tentativa de um povo humano que vive numa ilha de tentar se tornar eterno. Eles ficam meio bravos, porque eles não são eternos, eles duram pouco tempo, pouco, entre aspas, eles vivem bastante, mas eles não são como os elfos que não morrem. Eles vão para Valinor, eles não podem ir para a terra, para as terras eternas, os Valar e tal. E eles ficam com essa vontade. Eles vão até lá, uma revolta, e aí o que acontece? Acontece um fim do mundo meio catastrófico, porque o Eru, que é o ser supremo, ele decide inundar essa ilha de Númenor e mudar a geografia do mundo, por conta da rebelião ali desses homens. Então, é um tipo de fim de mundo. Há uma certa providência, porque os homens eles estavam crescendo ali numa idolatria ao Morgoth, que era o Valar mal, digamos assim. E aí o que acontece é que essa providência acaba destruindo parte do mundo. Parecido com o que Deus faz com o dilúvio, por exemplo, a Torre de Babel. Tem histórias que vão apontar, entre aspas, fins do mundo, que mudam a geografia, mudam a sociedade, mudam as coisas. E aí, dentro da ficção, a gente tem algumas visões de final de mundo. Algumas visões que o mundo acaba, é bom isso que a gente está fazendo, mas eu queria discutir principalmente 3 visões de fim de mundo aqui. Na verdade, 4, mas a quarta eu quero deixar para o final. Quando você pensa assim, uma história que tem um fim de mundo, que tipos de fim de mundo você já observou que acontece em histórias, qualquer um? Tem uma classe. Não é agora? Não, é. A clássica. Depende. Para mim, eu vejo em muitos casos da clássica como os personagens morrem e você vê essa redenção da criação toda. Você já comentou lá.
Mas não sei se essa é a classe que você estava pensando. Essa daí, normalmente, ela é definitiva como uma utopia. Quando ela é bem elaborada, você vê que o mundo caminhou para o ideal. Até tem livros de utopia, de fato, que elaboram uma sociedade ideal, vivendo de uma forma ideal, vivendo de um jeito massa. Tudo aconteceu bom. O ser humano caminhou para um negócio que, beleza, tudo certo. Há uma utopia. Normalmente, quando a utopia ela é perseguida, ela é normalmente muito humanista. Tem um outro tipo de fim de mundo que trabalha a eternidade, que é tipo massa, assim, mesmo. Então, a utopia normalmente é isso. O ser humano chegou por si mesmo num patamar assim, quase perfeito. Assim. Então, se observar algumas ficções científicas, por exemplo, Fundação, ela começa com uma situação utópica da humanidade. Está tudo assim, nossa, olha só e tal. E aí você percebe, não, a realidade da utopia é meio fajuta. Mas é essa a ideia. O fim de mundo utópico é o fim de mundo que a humanidade se resolveu. Só que tem outros. Tem os livros que começam num ponto de, entre aspas, fim de mundo, que é quando tudo não está bem, você sabe como é distopia. E você tem alguns livros que trabalham questões de distopia. Alguém consegue lembrar de algum? A gente jogou aqui o Senhor do Mundo, por exemplo, né, que a gente falou, da vida do anticristo, inclusive. Inclusive, caminha para esse fim de mundo do lado perdedor, entre aspas, do lado solo. Batalha do Apocalipse é uma distopia. Mostra um futuro distópico. Quando as coisas dão errado. Normalmente é isso. As coisas dão errado e a distopia tenta colocar um governo autoritário, o ser humano aprisionado, o ser humano perdendo liberdade. Tudo isso é uma distopia. Assim. Ou a humanidade sendo dominada por alienígenas, por robôs, etc, etc, etc. A distopia é quando ela é exatamente tipo, antagônica à utopia. Enquanto na utopia a humanidade floresceu, na distopia a humanidade não floresceu. Então, por que eu estou trazendo isso especificamente aqui? Porque na distopia você vê o sofrimento do homem sendo levado às últimas consequências. No Senhor dos Anéis, voltando assim, quando você vê o regente olhando aquela bola que chama Palantir, e ele vê assim, olha a árvore do nosso reinado queimando, os orcs dominando a nossa cidade. Ou então quando você vê o próprio Berglin olhando aquilo lá, ele vendo o condado, que é o lugar que eles moravam, ele sendo dominado ali, e são visões de mundo que levariam a uma distopia. E a distopia é sempre o medo humano real, assim, de tipo, tá tudo errado. Então, quando o mal vence, qualquer mal presente na história, vai acontecer uma distopia. Na imagem nossa do nosso coração a gente vai ficar sofrendo lá, a gente vai sofrer pressão, vai perder liberdade e tudo mais. Então há, dentro da literatura, muita literatura que trabalha com isso, principalmente ficção científica. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ficção científica. Você tem, tipo, George Orwell, 1984, é uma distopia, trabalha uma distopia. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, é uma distopia. O conto da Aya, Margaret Atwood, é uma distopia. Que é o Homem do Castelo Alto, o Philip Dick, é uma distopia. Metrópolis é uma distopia. A maioria, nossa, Laranja Mecânica. A maioria das ficções científicas elas vão partir do pressuposto, por isso que elas se tratam de questões humanas, filosóficas, etc. Elas partem de um ponto em que já aconteceu um tipo de fim de mundo. Já deu errado alguma coisa. O ser humano não é mais o mesmo. E aí, normalmente, é um universo distópico. Isso está bem famoso, porque Star Wars não chega a ser uma distopia. Ele está entre a distopia e a utopia, porque você tem forças ali, planetas muito bem elaborados, tem a sociedade de Coruscant, por exemplo.
que é uma sociedade que floresce, tem um conselho e tudo mais, mas você tem um império intergaláctico, que para aqueles mundos onde o império domina, virou uma distopia. Então, trata um pouco mais ampliada a situação. Mas é isso, a gente tem essa questão de uma utopia, uma distopia, e aí eu tenho outras visões de mundo, principalmente influenciadas por a religião nórdica, que vai ser bem responsável por isso, que é uma visão de mundo que é, eu até vou colocar o termo deles mesmo, que é o Ragnarok. É uma visão de mundo meio aniquilacionista. Ela não chega a ser uma distopia, porque ninguém vai dominar aquilo. A distopia, o mundo continua, a humanidade continua e alguém continua dominando. O Ragnarok é a destruição. Destruição mesmo. A gente chama isso de Armageddon aqui pra gente. A visão de Armagedon é, olha, a aniquilação. Acabou. Vai destruir. Sabe? De fato, isso até é um pouco bíblico, porque as visões ali dos profetas, se você vai ler Ezequiel, se você está lendo até um pouco de Jeremias, mas você vai ler Amós, Matias, você está lendo trechos de Isaías, Daniel, você vê essa visão, você consegue vislumbrar um pouco do que seria um Deus que vai vir com a sua ira e julgar o mundo. Esse julgamento do mundo, algumas religiões, sociedades e tal, grudam isso com o Ragnarok, com o Armageddon. Beleza, julgou o mundo e acabou, porque ninguém é digno ali, da paz, do shalom e tal. Então, de certa forma, tem algumas visões teológicas, inclusive, que vão elaborar a sequência bíblica e Deus vai destruir o mundo, aniquilar a criação e preservar os seus para um outro lugar. Tem outras visões bíblicas que versam. Oi, tudo bem? Olha, então, tem outras visões bíblicas que elaboram uma preservação do mundo, uma restauração do mundo. Por isso que na teologia reformada a gente elabora isso, que Deus não vai necessariamente destruir todo mundo, aniquilar toda a criação, mas reconciliar toda a criação com ele mesmo. Isso que a palavra meio que nos conta isso. Romanos 8 conta isso, o próprio texto de Hebreus nos conta isso, o próprio texto de Apocalipse nos conta isso. Então, tem linhas e linhas de interpretação e linhas de histórias de ficção que tentam elaborar uma dessas visões. E a última visão é necessariamente a restauração. E no Narnia a gente vai começar a ver. Tá bom? Algum comentário até aqui sobre diferentes, enfim. Agora o negócio fica bom. Bom, vamos lá. Essa elaboração exige algumas leituras, tá? Porque depois a gente pode voltar para o Senhor dos Anéis e elaborar um pouco também sobre a questão da providência e tal, que a partir daqui dá para a gente sair. No capítulo 13 do Crônicas de Nárnia, que é a última batalha, que é o último livro de Nárnia, o que está acontecendo no livro, para quem não leu? Existe lá uma dinâmica que chega a um rei, que é o Caspian. Mas ele é Caspian. E esse rei, ele está ali meio duvidoso, assim, o que está acontecendo e tal, e parece que Nárnia está chegando no seu fim. Chega um profeta diferente, de um deus diferente que não o Aslan, que é o leão de Nárnia, né? Em os filmes, a coisa está ali bem clara. E esse profeta é o profeta de Tash, que é um profeta de uma outra região, um deus de uma outra região, sei lá. E aí, ele começa a elaborar uma história que, na verdade, é Aslan também. E tá tudo certo. Ele que é o verdadeiro, tal. Até tem uma parte lá que eles dão um jeito de fazer o Aslan aparecer ao lado do cara que é o profeta do Tash, que aí vira o Tashtlan. Aí junta tudo, eles começam a convencer todo mundo e tudo mais. Então tem essa questão meio religiosa. Assim. E tem um momento em que eles, o Tyrion, que é o herdeiro do Caspian, que está junto com Lúcia,
Lúcia vai aparecer na história, o Eustáquio, a Jill, eles vão aparecer, ainda tem anões que estão no meio. Eles são jogados dentro de um... Aí tem um cavalo chamado Morango também. Eles são jogados dentro de um estábulo. Tá? E aí, esse estábulo ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele é um pouquinho... Eles entram dentro do estábulo, eles percebem que o estábulo é muito maior do que realmente é. Aí começa a acontecer uma história que eu vou ler alguns trechos. Tá? Então, Tyrion, que é esse cara, o herdeiro, ele olhou à sua volta mais uma vez e mal pôde acreditar no que via. Acima da sua cabeça havia um céu muito azul, eles entraram dentro desse estábulo, e à sua frente um imenso gramado espalhava em todas as direções, até onde a vista alcançava, e ao redor seus novos amigos, todos sorrindo. Aí o Tyrion fala o seguinte: quer dizer então que o estábulo visto por dentro e o estábulo visto por fora são dois lugares completamente diferentes? É verdade, disse Lord Diggory. Por dentro ele é maior do que por fora. Isso mesmo, disse a rainha Lúcia. No nosso mundo também já aconteceu uma vez que dentro de um certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o nosso mundo inteiro. Olha essa aqui. Guarda essa frase. Dentro de um certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o mundo inteiro. Uma referência a Jesus. É bem legal. Eles começam a elaborar isso. Espera aí, a gente está num estábulo muito maior do que o mundo lá fora. Aqui está acontecendo uma coisa diferente. Enquanto lá todo mundo está discutindo taxa, asno, calor humanos, fim do mundo, o que está acontecendo, toda uma confusão assim, sobre a verdade, eles estão lá dentro, o mundo todo no céu azul, no gramado e tal. E eles percebem que eles não são sozinhos, tem um grupo de anões com eles. Vamos lá, tem um outro trecho aqui que é legal. Eles estão acompanhando Lúcia, que a Lúcia ela chega na história porque ela já é uma rainha, já é um personagem antigo nos outros livros. Ela é irmã do Pedro, do Edmundo e da Susana. Ela é uma das dos quatro reis originais de Nárnia, quando acontece toda aquela questão do leão, feiticeira, guarda-roupa e tal. E ela é bem mais madura que todos os outros personagens, ela serve para meio que ensinar os personagens. Aí esse William está junto com a Lúcia e com os outros ali, e aí eles percebem que esses anões que eles avistaram têm um comportamento muito estranho. Eles não estavam andando à toa ou se divertindo, como eles estavam se divertindo ali, porque o céu azul e tudo mais. Os anões estavam fazendo alguma coisa estranha. Embora as cordas com que os anões tinham sido amarrados pareciam ter se evaporado. Nem mesmo deitados ou descansando eles estavam. Pelo contrário, estavam sentados bem pertinho uns dos outros, formando um círculo apertado, um de cara para o outro. Nunca olhavam ao redor, nem sequer pareceram notar os humanos à sua volta, a não ser quando Lúcia ou Tyrion chegavam tão pertinho deles que dava para tocá-los. Então, todos os anões sacudiram a cabeça como se não conseguissem ver ninguém, mas se estivessem escutando atentamente ou tentando adivinhar pelos ruídos o que se passava. E aí começam a chegar outros personagens ali, o Edmundo presente também, tem outros personagens presentes, e começam a perceber o seguinte: peraí, esses anões aqui, eles estão no mesmo lugar que a gente, mas eles não estão no mesmo lugar que a gente. A gente estava no estábulo, e esse estábulo virou um campo aberto, mas para os anões ainda não, por algum motivo. Os anões ainda achavam que eles estavam presos por amarras, ainda achavam que eles estavam no estábulo, ainda achavam que quando alguém falava com eles tinha um negócio assim. Aí começa uma sequência muito interessante, porque chega uma hora que a Lúcia diz o seguinte: escutem aqui, anões, disse ela. Embora seus olhos estejam com algum problema, quem sabe o nariz de vocês esteja funcionando bem. Que cheiro é esse? E ela se inclinou e aproximou-se do narigão de Ranzinza, que é um dos anões, e colocou flores frescas, ainda úmidas de orvalho. Entretanto, teve de dar um pulo para trás a fim de evitar um soco do punhozinho pesado do anão. Aí o anão fala assim: mas que ousadia! Onde já se viu me passar um monte de palha imunda na cara e ainda por cima cheio de carrapicho? Parece a gororoba de vocês, afinal, quem é você?
Percebe que a Lúcia está tentando mostrar uma flor muito bem cheirosa para o anão, mas o anão ele consegue só ver uma palha. Isso começa a acontecer várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Até que chega Aslan na história. Então, Aslan, o leão, ele chega no estábulo, ele começa a conversar com eles. E aí tem um trecho mais longo que eu vou ler. Porque aproximando-se dos anões, a Lúcia ela está em lágrimas e pergunta assim: olha, Aslan, faz alguma coisa com esses anões, a gente não está conseguindo fazer com que eles enxerguem isso aqui. Eles só estão conseguindo enxergar o bem. Eles só estão conseguindo enxergar o que é ruim, eles só estão enxergando coisas ruins e tal. Mas aí, aproximando-se dos anões, Aslan deu um rugido leve, mas mesmo assim fez o ar vibrar. Os anões, porém, disseram uns aos outros: escutaram só? Deve ser a turma do outro lado do estábulo. Estão tentando nos assustar, esses caras aqui. Devem ter feito esse barulho com algum tipo de máquina. Não vamos dar nem bola. Eles falam assim. Dessa vez eles não nos enganam mais. Aslan ergueu a cabeça, sacudiu a juba e no mesmo instante um maravilhoso banquete apareceu aos pés dos anões. Tortas, assados, aves, pavês, sorvetes e na mão direita de cada um uma taça excelente de vinho. Mas nada adiantou. Eles começaram a comer, a beber com a maior sofreguidão, mas notava-se claramente que nem sabiam direito o que estavam degustando. Pensavam estar comendo e bebendo apenas coisas ordinárias, dessas que se encontram em qualquer estrebaria. Um deles disse que estava comendo capim, outro falou que tinha comido, arranjado um pedaço de nabo velho, e o terceiro disse ainda que havia achado uma folha de repolho cru, e levavam aos lábios taças douradas com rico vinho tinto, dizendo: muito bonito, beber água suja, tirada do coxo de um jumento, nunca pensei que chegássemos a tanto. Mas logo cada anão começou a desconfiar que um outro havia conseguido algo melhor que ele. E daí começaram a se agarrar e a discutir, e a briga foi ficando cada vez mais feia, até que em poucos minutos todos estavam engalfinhados numa verdadeira luta livre, e todas aquelas iguarias espalharam-se por seus rostos e roupas e esparramaram-se pelo chão. Mas quando finalmente se sentaram de novo, cada qual esfregando seu olho roxo ou o nariz sangrando, começaram a dizer: bem, pelo menos aqui não há nenhuma trapaça. Não deixamos ninguém nos levar no bico. Vivam os anões! Aí o Aslan, viram só? Eles não nos deixarão ajudá-los. Eles preferem a astúcia à crença. Embora a prisão deles esteja unicamente em suas próprias mentes, eles continuam lá. E têm tanto medo de serem ludibriados de novo, que não conseguem livrar-se. Mas venham comigo, meus filhos, eu tenho outro trabalho a fazer. Aslan se dirigiu para a porta, seguido de todo o grupo. Então levantou a cabeça e rosnou: o tempo é chegado. Agora, tempo. Depois rosnou mais alto: tempo. E depois tão alto que até as estrelas estremeceram. E então a porta se abriu. Por que isso é importante? Uma visão de entre a visão de distopia, utopia, Ragnarok, e aí, quando a gente está com o Evangelho pregando de fato uma resolução última de todas as coisas, a restauração, no meio do processo, e essa ilustração é muito importante, a gente às vezes encontra pessoas que não creem, que não acham que isso vai acontecer, que estão se sentindo ludibriadas quando a gente fala: olha, há esperança, a paz verdadeira. E aí, o que acontece é que o mundo todo vive, talvez, como se tivesse, como se fôssemos anões, achando que toda hora que a gente prega o evangelho, ou fala de uma paz final, que é a resolução de todas as coisas, você assim: não, você está mentindo para mim. Isso aí não é um morango bom que você está me dando. Isso aí é uma fruta velha apodrecida. Isso daí não é um vinho, é uma água suja, etc. Aí o importante é, eu olho para toda essa obra literária, Crônicas de Nárnia, Tolkien, que levam a gente a pensar sobre o
o mal e o bem divididos, o mal sendo destruído de fato, o bem triunfando de fato, a divina providência trazendo a restauração de todas as coisas, o rumo da eternidade sendo bem explicado, isso deve me inspirar a continuar perseguindo isso, mesmo no caminho caótico que a gente vive. Porque o tempo todo a gente vai ser contado o seguinte: peraí, isso não tem nada a ver. Esse vinho bom que você está tomando aí, essa comunhão que você está desfrutando na igreja, isso daí é água suja. Sabe? Os anões estão por aí. Os anões, eles estão soltos por aí. Muitas vezes falando que o que a gente tem e a verdade que a gente carrega e a mensagem da cruz, na verdade é capim. Mas o que a gente tem é uma flor que realmente se abre diante de nós. Algumas pessoas realmente conseguem enxergar. Tantos outros continuam e permanecem enxergando apenas no estado que eles estão presos. Essa figura na cabeça do Lewis era muito clara, porque ele, quando conta da própria conversão dele, ele conta a conversão dele baseada em Efésios capítulo 5, que é como se fosse um despertar. Tem um 5:17, que é desperta você que está dormindo. Para o Lewis, a conversão é como se fosse um despertar para uma nova realidade. Dentro do Crônicas de Nárnia, o fim do mundo é você perceber que o estábulo que antes era pequeno, ele foi transformado num campo, sabe? E aí, eu não vou dar o spoiler, mas eu acho que A Última Batalha é um livro bom para você ter uma visão de eternidade. Porque assim que eles saem dali com o Aslan, Aslan vai rugindo e eles vão percebendo Nárnias dentro de Nárnias. Eles saem de Nárnia e de repente eles estão numa Nárnia restaurada. Eles vão para uma outra Nárnia restaurada. E você percebe que o Aslan está refazendo a criação toda. Ele está redimindo toda a criação, juntando tudo que foi. Eles se encontram com os outros irmãos dele do passado. Eles se encontram com os primeiros personagens lá do primeiro livro. Eles se encontram com todos os animais que eles tinham visto no meio do caminho, que já tinham falecido, já tinham morrido e tal. Todas as histórias se juntam numa história só. Isso é legal. A visão de escatologia na Crônicas de Nárnia, ela é muito parecida com a própria escatologia bíblica. Ela elabora uma restauração de todas as coisas, elabora uma ressignificação de todas as coisas. E Deus tomando conta de tudo isso. A gente tendo uma visão de eternidade madura que nos dá uma visão de esperança, sabe? Isso é massa. Massa mesmo. Você lê um negócio e fala, pessoal, é maravilhoso, sabe? Essa visão de esperança que a gente tem que ter. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente é alimentado por isso, que a gente seja mais parecido com a Lúcia, o Eustáquio, o Gil, o William, que estão lá vendo o Aslan, se relacionando com o Aslan, observando a eternidade, do que com esses anões que ficam lá se achando presos num estábulo e, na verdade, eles nem estão lá. Sabe? E é o que o Aslan fala, eles estão presos dentro das suas próprias vidas. Boa? Alguém quer comentar uma coisa? Isso é legal, porque se você for ler, por exemplo, se não me engano, no livro anterior, que é a Pedra de Prata, eles vão lá para o subterrâneo, vão lá para o interior da Terra, eles começam a ver um monte de aspectos da criação que estavam escondidos para eles na superfície. Inclusive, salvo meu Deus, se eu me corrigir, tem até um gigante adormecido lá que eles falam: o que ele está fazendo? Ele está dormindo desde o começo. Poderia acordar, vai ser no fim dos tempos. Ou seja, a gente vê também esse aspecto de que Deus coloca coisas na criação que o seu propósito será cumprido muito mais para frente. Assim, são coisas que às vezes a gente não entende por que acontecem, por que estão lá, mas o projeto de Deus, os decretos de Deus estão, vamos dizer assim, imbuídos, presentes em todo aspecto da criação também. Na volta de Cristo, nós vamos ver tudo isso sendo usado, tudo isso sendo remido, tudo isso sendo redimido e restaurado também. É muito interessante a gente pensar nesse lado. Não tem nada na criação que é por acaso. Tudo na criação coopera, testifica, e exalta o nome do Senhor. Tanto, acho que o Spurgeon fala isso, ou pelo amor de Deus na restauração, ou pelo juízo de Deus na condenação. Isso colabora para que o desenho de Deus permaneça, sabe? A soberania de Deus seja vista. Você está com os Senhor dos Anéis e o Nárnia, são dois autores que têm uma ideia muito boa de providência divina. Os dois creem em Deus. Lewis e o Tolkien eles têm uma crença em Deus muito forte.
Isso é passado dentro das coisas. Porque toda história ela vai ter uma catástrofe. Toda história ela vai ter um desastre. Toda história ela vai ter pontos em que o mal parece vencer. Sabe? Um Ragnarok, uma destruição. Acabou, tá tudo perdido. E o próprio Tolkien fala assim, existe um mal que nunca dorme. O mal está aí. Tem horas que a esperança acabou, sabe? Tem horas que não tem esperança mesmo. Mas toda a história, e aí tem alguns pontos que eles colocam de maneira muito inteligente, é que existe ainda uma mão providencial guiando toda a história, conduzindo. Aí aparecem as águias para salvar os hobbits, né? Acaba salvando os hobbits, né? O Bilbo, os anões, as águias salvam o Gandalf sobrevive da queda da luta com o Balrog em Khazad-dûm. Eles de alguma maneira conseguem se encontrar. O Sam resgata o Frodo depois que o Frodo é picado pela aranha, fica paralisado e tal. E aí, no final, eles conseguem ir até Mordor, de fato. E acontece tudo aquilo. Mesmo na falha do Frodo, na comemoração do Gollum, ele acaba tropeçando e caindo. Acontece tudo isso porque existe uma mão providencial conduzindo toda a história. E é muito legal de ver. E aí tem algumas pessoas que perguntaram o seguinte, eu acho que vocês discutiram isso na outra aula, que é uma grande pergunta. Por que o Tolkien, então, fez o Frodo falhar? Sabe? Por que o Tolkien, então, não fez o Frodo simplesmente destruir o anel? Por que o Frodo não teve o seu ato heróico? No final das contas, o Frodo falhou. Ele foi igual ao Isildur, construiu o anel. Na tentação, ele cedeu à tentação. Perguntaram isso para o Tolkien. Vocês falaram isso? Não falam? Para ser justo com o Frodo, ele teve que andar durante alguns anos com o anel, o Isildur teve que andar alguns passos. Né? A tentação dele foi mais rápida. Né? Assim. Perguntaram isso para o Tolkien e tem uma carta do Tolkien respondendo. Se o Frodo conseguisse destruir o anel, seria uma resolução, claro, heróica. Seria como os grandes mitos que o herói triunfa e tudo mais. Mas o triunfo estaria nas costas. E não é isso que o Tolkien quer passar. Porque o Tolkien queria passar uma história como a nossa própria história. Porque quando nós triunfamos, não é porque eu sou capaz de triunfar. E outra coisa que o Tolkien mostra muito isso é que a eucatástrofe, que é a virada de mesa da história, e a resolução da história, ela independe do herói ser bem sucedido ou não. A providência ainda ela é conduzida mesmo diante das falhas dos heróis. E o Frodo é um pouco eu e você. Às vezes a gente está carregando um monte de tempo e a gente falha na última hora. É importante a gente entender que mesmo nas nossas falhas ainda tem um Deus que conduz o caminho e conduz a história. Frodo, ele que legal, olha só, errou e tudo bem? Não, bem, vai carregar isso. Ele reconhece que falha. Há alguns diálogos do livro dele reconhecendo que ele não foi capaz de destruir o anel na última hora. Ele cedeu ao anel na última hora. Mas ainda assim ele recebe a honra tremenda de ir para o país dos elfos, para as terras de Vale. Sabe? E o mais louco é isso, porque mesmo dentro das nossas falhas, há um Deus que nos guia, que nos perdoa, que nos preserva. Isso é maravilhoso. Isso é teologia cristã dentro de um Deus cristão. Teologia pura. Talvez a maioria das nossas histórias, a gente fosse contar humanamente falando, a gente gostaria de ver um herói triunfar. Por quê? Porque a gente gosta de ver o triunfo utópico, humano. E a utopia, quando você descreve a utopia, ela é o triunfo humano, a realização humana. E claro, ela é bonito de ver. É uma utopia do Thomas Morris, por exemplo. Ver os universos utópicos assim que a humanidade já imaginou. Sabe, o positivismo, a linha de pensamento positivista, ela vai ter uma, olha só o ser humano, mais. O próprio Nietzsche, quando ele vai elaborar o super-homem, sabe, Jean Paul Sartre, todos eles vão falar, não, ele pode chegar ao
super legal. Mas a gente sabe que isso é frágil. A gente sabe que em mais de um menos dias isso pode ser quebrado por uma na Europa. E a gente sabe que existem forças, para usar o Senhor dos Anéis, que existem forças atuando no mundo, nas quais a gente não vê, que elas estão colaborando com o mal. A gente consegue enxergar, cara, tem forças que a gente não consegue controlar. E aí a gente vai depender do quê? Da nossa própria realização, ou a gente vai depender da esperança cristã, que é de fato a resolução de todas as coisas, a mão divina conduzindo tudo, a providência de Deus conduzindo tudo. Então, quando eu leio Crônicas de Nárnia, quando eu leio Senhor dos Anéis, quando eu leio outras obras de ficção fantasiosa ou ficção científica e tal, eu olho e falo, cara, graças a Deus que a gente tem uma esperança cristã. E quando você vê uma obra como o Narnia, como a obra de Tolkien, que mostra essa esperança cristã no meio de uma obra fantasiosa, isso alimenta. É como uma retroalimentação. Você leu a Bíblia, você descobriu que existe esperança, aí você vai ler um universo fantástico, você está vendo essa esperança que tem na Bíblia ali, você retroalimenta para você voltar para a Bíblia, você fala assim, cara, é isso. A intenção de Tolkien, Lewis, qualquer outro escritor, até quando a gente fala sobre isso, é que a gente saia daqui aprendendo a enfrentar as contradições do dia a dia, aprendendo a enfrentar o mundo não ideal, que na nossa cabeça deveria ser de um jeito, o mundo certamente de outro, que a gente saia capaz de enfrentar isso, crendo que a mão de Deus ainda continua dando e sustentando todo o universo, e a sua providência está lá. Romanos capítulo 8, o coração tudo coopera para o bem daqueles que amam. E se tudo coopera, às vezes eu não vou conseguir enxergar. Aí tem uma cena, nossa, logo no finalzinho do Senhor dos Anéis, o Frodo e o Sam, eles estão lá quase chegando para a montanha da perdição. Só que eles não conseguem mais andar. Eles comem o pão élfico deles, não se saciam. Eles estão cansados, eles estão sem dormir. Eles não estão conseguindo mais. Olha, pesado demais. E eles falam, olha, não tem mais esperança. O Frodo fala, vou desistir, não dá mais. Não dá mais. Mas o Sam, ele fica tentando, pô, eu vou dar alguma palavra de esperança pro meu amigo, né? Não tem. Não tem, porque eles não conseguem nem ver o céu direito. Tá tudo escuro. Mordor é uma terra que não cresce nada. Podre, sabe? O cheiro é ruim. Eles não conseguem nem se lembrar direito de como era o condado lá. Aí tem um dia que eles estão dormindo, você olha para o céu, e as nuvens abrem um pouquinho e eles conseguem ver uma pequena estrela entre. E aí diz o texto que o coração do Sam se encheu de esperança, porque ele viu que mesmo no meio de toda aquela escuridão, o brilho de uma pequena estrela ainda conseguiu chegar até eles. E se esse brilho de uma pequena estrela ainda conseguiu chegar até eles, a luz conseguiu irromper as trevas, por mínimas que fossem, ele teve a certeza de que uma pequena luz consegue brilhar sobre qualquer trevas que seja. Tá? Quando eu era pequeno, a gente criança tem muito medo escuro, né? Fica tudo escuro, você fica com medo e tal. E tem criança que tem menos medo, tem criança que vai. Tinha muito medo. E minha mãe, sabe aqueles negócios de colocar na tomada? Minha mãe tinha isso. Tinha um cebolinha, e cara, era impressionante, porque não era um brilho forte. Nem todo você botasse agora aqui, não fosse nada. Só que no meio da escuridão, por menor que fosse o brilho, aquilo trazia segurança. Por menor que fosse o brilho, porque trazia certeza de que qualquer tipo de luz brilha por maior, por mais densa que seja a terra. Você vê, às vezes a gente dá uma vazão muito grande para as trevas nas nossas vidas e para o desastre das nossas vidas. Mas, se for perceber e pensar, fisicamente até, por mínima que seja a luz, por mínima que seja a luz, ela consegue irromper e acabar com a treva por uma alta. Na verdade, a treva é um negócio mais frágil do que a luz. E é essa esperança que eles têm que a gente alimenta. Vai ler um livro de ficção, vai nessa certeza. Você está vendo algum tipo de filme.
Esse fim do mundo pode ser distópico, pode não ter nada a ver com o evangelho. Mas saiba que esse mundo distópico tem uma resolução dentro do evangelho verdadeiro. Ou esse mundo utópico, humano, ele é frágil, mas quem não é frágil é o próprio Cristo, que não conseguir todas as coisas. Ou você está vendo um Ragnarok na sua frente, um Armageddon na sua frente, sabe? Providência divina. Boa? Alguém tem algum comentário? Aquele podcast que eu passo lá no programa lá. Não, eu escutei, eu escutei os outros lá até. Cara, tipo, você falou um negócio no lá que eu vi, eu fui vendo, né? Eu gosto muito. Aí você falou no podcast do Patrick Rock, que você falou pra mim a mesma coisa. O nome do vento Nossa. é uma outra obra de fantasia, assim, é bem legal. O Nome do Vento é o primeiro livro, o segundo livro é O Temor do Sábio. A gente gosta muito. É grande. Engraçado que mas não dava para de ler, né? Esse foi um que, cara, curiosamente, esse Senhor dos Anéis. Um dia eu cheguei em casa, a gente já era casado, eu falei, vou dar uma lida aqui. Comecei a ler, acho que eu tenho que dormir uma hora da manhã. Não, dá para ler um pouquinho. Parei a noite lendo O Temor do Sábio. Nossa, muito bom. É absurdo. Eu escutei esse, escutei aquele do Duna também, os dois, né? É uma viagem. Dá para ter aulas depois. A gente até falou assim, vamos abordar mais ficção científica, de repente para uma outra reformulação. A gente consegue ter aulas só sobre obras clássicas de ficção científica e como que elas interpretam o papel da religião. O Duna, por exemplo, ele tem uma abordagem de como seria uma religião unificada de todas as religiões, que é interessante. São discussões que estão nos filósofos e tal, e acaba descendo para um setor de ficção científica. O cara escreveu isso, continua sendo super atual. Parece que era nos anos 60 o negócio, é muito bom. Mas é isso. Pô, vou morar? Bom. Kevin, olha aí para nós. Senhor, obrigado por essa aula de hoje, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais de Ti, por essas obras tão inspiradas em Ti. Um pouquinho da Sua criação, da Sua redenção em nossas vidas. Abençoa essa semana e nos guarde nos guias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Formulário.